Que bom que você está aqui. Hoje você vai aprender os 5 segredos dos xaropes caseiros que ninguém te conta. É isso mesmo. Se você não me conhece, eu sou o Gui Kotoski, idealizador do curso Mestre dos Coquetéis, Mestre da Mixologia e Mestre da Mixologia Molecular. E hoje eu vou te contar coisas que eu ensino nos meus cursos e que você vai ver em nenhuma receita da internet, você vai descobrir. Então vem comigo, solta a vinheta que eu vou te contar cada detalhe. Calma, esse vídeo não é uma pegadinha. Eu, de fato, tenho um propósito de vida e quero te contar que esses detalhes que a gente vê por aí, eu vejo muitos alunos meus, pessoas que são os fãs aqui, fãs lá no Instagram, e falam: Guilherme, eu segui uma receita e não deu certo. E me perguntam muito sobre xaropes, e o xaropes, vamos dizer que é uma coisa simples para a gente fazer dentro de casa, não para a gente comercializar o xarope. Então eu vou te contar os 5 segredos. Calmamente, detalhadamente, preste atenção, pegue papel e caneta, pausa o vídeo aqui agora, depois você volta, mas anota os detalhes que eu vou te falar, legal? Então, começando, ponto número 1, o mais importante que eu já passei experiência aqui no Brasil, é a qualidade do açúcar. Ponto. O que significa isso? Nós temos açúcar cristal, nós temos açúcar refinado, nós temos açúcar demerara, enfim, mascavo, aí por aí vai. Então vamos pensar em açúcar branco, açúcar cristal ou açúcar refinado. Eu sou de BH, não sei aonde você mora. Eu tive em 2020 fazendo uma imersão presencial com meus cursos no Nordeste. E eu tive não muitas dificuldades, mas em cada cidade eu tive que alterar a quantidade, do açúcar devido à qualidade do açúcar. Então, o que significa a qualidade do açúcar? Quanto ele mais branquinho, mais purinho, mais transparente vai ficar o seu xarope simples. Daqui a pouco eu vou te falar como você vai fazer, mas eu quero que você anote esses pontos importantes. Então, a qualidade do açúcar. Não significa que o açúcar de R$1 ou de R$10, o mais caro, é melhor. Você vai ter que fazer testes para fazer um bom produto dentro de casa. Então eu, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, eu escolhi um açúcar e tudo que eu faço, eu sempre compro o mesmo açúcar. Eu já padronizei, fiz testes com outros e me simpatizei com aquele. Legal? Lá no Nordeste, por exemplo, eu fiz numa cidade de Fortaleza, eu coloquei lá proporção 20% a mais. Na cidade de Recife eu coloquei 60% a menos, que a proporção era 1:1, eu coloquei menos do que 1:1. Então, se você mora numa cidade aí, não sei em qual localização do mundo, busque um açúcar, identifique ali, faça o teste. Esse é o açúcar que eu vou comprar para o resto da vida para fazer os meus xaropes. Então, a qualidade do açúcar é importante você padronizar. Se você vai escolher o demerara, o cristal, fica a seu critério. Você vai escolher um produto para padronizar toda a produção que você for fazer. Legal? Então, ponto número 1 é a qualidade do seu açúcar. O ponto número 2, ele é muito interessante, que ele, de fato, como eu falei em relação a eu sou de BH e a pessoa lá está no Nordeste tem um açúcar diferente, o ponto número 2, ele influencia exatamente no ponto número 1. Dependendo da qualidade, você vai usar uma quantidade diferente. Então, como eu falei lá em Fortaleza, vamos dar um exemplo que eu faço um xarope simples de 1:1. 1 litro de água, 1 quilo de açúcar. Só que aí eu cheguei em Fortaleza, estou dando um exemplo, e para ter aquele mesmo dulçor que eu queria, eu tive que colocar 1,2, eu tive que colocar 0,8, eu tive que colocar 1,5. Então, a qualidade do seu açúcar, que é o primeiro segredo, ela vai influenciar no segundo, que é a qualidade, a quantidade que você vai colocar. Perfeito? Qualidade e quantidade. Vamos para o terceiro ponto. No finalzinho eu te conto como é que a gente vai montar tudo isso para você fazer um xarope aí e seguir a sua intenção. O terceiro ponto, que eu falo que é um segredo, é o seguinte: cada ser humano tem um paladar diferente, tem uma experiência de vida diferente. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem comer doce, tem pessoas que comem muito doce. Então a gente vai
como se diz, treinando o nosso paladar. Então, qual que é o seu paladar? Você gosta de um xarope? Vamos supor, um xarope de morango. Você quer ele muito doce? Você quer ele pouco doce? Porque isso tem que agradar o seu paladar. Porque a gente vê na internet, se você quiser pesquisar, vai todo mundo te falar a mesma coisa. E seguir esse padrão, você para de pensar e você não consegue personalizar o produto para o seu paladar. Então, o terceiro segredo é você entender o seu paladar. Aí você fala assim, poxa, eu quero ele mais docinho, eu quero ele um pouquinho menos, eu quero ele mais viscoso. Eu vou te mostrar depois vou comentar como você vai fazer isso para todos esses 5 segredos se unirem e você fazer um produto fantástico. Legal? Então, primeiro, qualidade. O segundo, a quantidade de acordo com a qualidade, recapitulando. E o terceiro, o seu paladar. Ah, Gui, gosto de amargo. Outra pessoa gosta de azedinho, do cítrico. Tem gente que gosta do docinho. Então, quando você identifica o seu paladar, você vai colocar o açúcar de qualidade na quantidade que você deseja para agradar o seu paladar. Beleza? Vamos agora te contar o quarto segredo. O quarto segredo, ele é... Se você seguir uma receita da internet, o que vai acontecer? Você vai chegar e vai copiar a receita. Eu falo assim, ó, vamos fazer agora um bolo de cenoura com calda de chocolate. Você vai copiar uma receita, ficou bom. Mas se você tem ali um crivo, você tira um crivo do que você fez, você fala, eu acho que eu quero mais cenoura. Eu quero colocar essa calda mais docinha. Eu quero essa calda mais ralinha. Então você vai ter que adaptar aquela sua receita. Então se você procurar hoje na internet, xarope simples, partes iguais de água com açúcar. Não sei onde você mora, não sei se esse açúcar vai ter que precisar, às vezes um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Legal? Isso é uma coisa muito sensível de acordo com o seu paladar. E o quarto segredo, então, é sobre o seu propósito. Então, peraí, eu quero fazer um xarope, vamos basear no xaropinho de morango. Eu quero fazer um xarope de morango e eu vou fazer uma caipirinha. Eu vou usar esse xarope para me fazer com facilidade a minha caipirinha, não precisa ficar macerando morango. Estou dando um exemplo. E aí você fez um xarope lá de, vamos dizer, 1 litro de suco de morango e você colocou 1 quilo de açúcar. E aí ficou legal. Nossa, a caipirinha ficou uma delícia, todo mundo elogia, você vai pro churrasco, todo mundo, nossa, sua melhor caipirinha é a sua que você faz. Então você faz aquele xarope pensando naquele propósito. Mas esse xarope nem sempre vai servir outros coquetéis. Ele pode ser que ele não se adapte muito bem, mesmo diminuindo ou aumentando a quantidade, se adapte bem para aquele coquetel. Então, quando você faz um xarope de 1 para 1, por exemplo, do de morango, agora eu quero fazer um coquetel que vai levar X, Y e Z. Nossa, mas eu vou colocar só 10 ml porque ele está muito doce, então você vai começar a entender o seu paladar, porque aquele xarope ele ficou muito bom para a caipirinha, por exemplo. Mas para um outro coquetel ele não ficou. Então esse limiar ele é muito importante para você ter um coquetel bem feito e não simplesmente uma coisa de colocar coisas no copo em quantidades e achar que vai resolver. Porque se você fez um xarope na caipirinha, lá que você vai fazer com morango, você vai usar 30 ml. Aí você vai fazer um coquetel e vai usar os mesmos 30 ml, por exemplo, naquele coquetel. Só que aí fica doce demais. Aí você fala, então eu vou colocar 20. Aí quando você coloca 20, está com um pouco gosto de morango. Então, quando você define a qualidade, define a quantidade ali do açúcar, encontra o seu paladar, quando você pensa no propósito, você faz um coquetel, você faz um xarope e pensa em um coquetel para ele ser versátil, para ele poder servir não só para a sua caipirinha lá de morango, mas para qualquer outro coquetel que você for fazer. Legal? O quinto e último segredo, para mim, é o mais importante. E não vai acabar no quinto, não. Porque o sexto, eu vou te falar como eu faço os meus xaropes, unindo toda essa inteligência que você espero que você esteja notando. Legal? Então,
Primeiro lá, vamos recapitular, a qualidade. O segundo, a quantidade que você vai colocar naquele seu xarope ou simples ou xarope com sabor. Identificar o seu paladar, se é mais docinho, se é menos docinho. Você vai também identificar o propósito. Aquele produto vai servir para quê? Como é que ele vai ser apresentado no meu coquetel? Qual que é a intensidade que ele vai entrar no meu coquetel? É o seu propósito. E muitas pessoas me perguntam sobre a durabilidade. E aí eu quero te dizer o seguinte, tem dois fatores importantes. Quando eu faço o meu xarope, vou fazendo para dentro de casa, vou consumir no final de semana, eu faço pequenas quantidades, acabou o final de semana, eu jogo fora. Eu guardo na geladeira, mas depois de 3, 4, 5, 7 dias, dependendo do que você for usar, eu vou te explicar, ele pode estragar, mesmo na geladeira. Então, se você usar zero conservante, o ideal é você fazer uma pequena quantidade, 300, 400 ml, para durar o final de semana. Fez lá 10, 15 drinks iguais ali e pronto. Na outra semana você faz de um outro sabor. Beleza? Essa é a dica número 1 da durabilidade. Número 2, você quer que aquele xarope conserve um pouquinho a mais para durar de uma semana para outra? Coloca uma colherinha, aquelas colherinhas bem pequenininhas de chá, tá? É uma pontinha assim, bem pequenininha, de ácido cítrico. Você vai comprar nessas lojas de tempero, você vai conseguir achar. Coloca uma colherzinha lá de ácido cítrico, que ele vai conseguir conservar aí talvez até entre 7 e 10 dias. Legal? E todos os xaropes guarde sempre na geladeira. Perfeito? Então vamos lá, falando sobre a durabilidade, quando você faz um xarope, ele naturalmente, existem diversas técnicas, ele vai durar mais ou menos de acordo com o processo que você fez. Se você escolher vamos dar um exemplo aqui para você tentar entender. Vamos pensar no morango. Morango é famoso, todo mundo gosta de morango. Vamos pensar no morango. Você pode fazer o xarope lá sous vide, você pode fazer o xarope a frio, enfim, vamos dizer que tem diversas técnicas. Eu vou falar de duas simples para você entender os processos, tá? Tô dando um exemplo, eu pego o morango, ou natural ou congelado, coloco ele na água, deixo ferver. Quando tá fervendo, o morango vai ficar fervendo, depois eu coloco açúcar, e aí você vai ver que o morango vai ficar totalmente branco. Ou seja, todo o suquinho do morango vai sair e vai se formar um xarope. Esse xarope ele vai ficar com gosto de morango, mas ele vai ficar muito suave. Usar essa palavra, vai ficar muito suave. Você pode pegar, vamos colocar que você pegou 10 morangos. Você pode pegar esses mesmos 10 morangos, triturar ele com um pouquinho de água no liquidificador e fazer o suco do morango. Então ele vai estar um suco muito forte, vamos dizer, super concentrado de morango. E aí você vai pegar aquela mesma quantidade de açúcar, você vai fazer nesse daqui com a mesma quantidade de açúcar. Esse daqui, você triturou as partes vivas, tá? Tudo que tinha de vida dentro do morango está triturado dentro do suco. A durabilidade do que você extraiu só o caldinho, esse daqui pode durar, às vezes, um mês, se você colocar um ácido cítrico, porque você tirou pouca essência. Já nesse daqui, em 3 dias ele já está começando a fermentar, porque tem toda a parte viva da fruta. Legal? Então, no caso do morango, das frutas moles, um kiwi, um abacaxi, né, que a gente pode pegar e colocar direto para extrair. Quando você faz um doce na sua casa, você faz uma calda de abacaxi. Você coloca o abacaxi na panela com açúcar, vai saindo só a aguinha do abacaxi. Seria um método de fazer o xarope com kiwi, com morango, com essas frutas mais moles. Só que todos esses xaropes, eles ficam com um sabor muito suave. Então você lembra que eu falei com você que o quarto segredo é o propósito? Você quer então preparar um xarope que tenha esse sabor mais suave para você colocar no coquetel e ele compor um coquetel? Então faça dessa forma. Aí eu quero que tenha um gostão de morango. Tritura o morango, coloca um pouquinho de água e faz o seu xarope. Esse que você triturou as partes vivas todas, toda a polpa, ele vai durar muito menos. Legal? Então falamos de frutas assim. Vamos dizer que você queira fazer, vamos inventar aqui um xarope de anis
com cardamomo e hibisco. Todos esses 3 itens que eu falei são itens secos. Vamos entender assim, falando sem estudos científicos, se tá seco, é como se tivesse sem vida. Ele tem menos vida ali dentro. Então, quando você extrai aquilo dali para ferver, para fazer o seu xarope, tudo que tá seco, ele vai extrair bastante sabor e a durabilidade dele vai ser imensa. Então, é como se eu estivesse pegando o caldinho do morango e fazendo a mesma coisa com anis, com hibisco e com cardamomo. Se você gosta de fazer sua comidinha aí, colocar um temperinho na sua comida, você sabe que o fresco dá cheiro, o seco dá sabor. Então você vai fazer lá um xaropinho tô inventando, tá? Cardamomo, anis e hibisco. Tudo tá seco. Você vai colocar na panela e vai fazer o seu xarope. Por não ter vida, vamos dizer assim, ele vai durar muito mais. Perfeito? Então, recapitulando sobre a durabilidade, com itens secos, você vai colocar na água para ferver, vai soltar canela, cravo, o que você for usar. Você vai soltar o sabor, vai fazer um xarope daquilo e ele vai ficar com uma durabilidade muito grande, e principalmente se você colocar um pouquinho do ácido cítrico. Talvez dure até meses na sua geladeira. Se você pega um kiwi, sei lá, banana, mexerica, melão, qualquer fruta, né, coisas frescas e tritura para fazer o suco, automaticamente tem parte viva, a durabilidade vai ser muito menor. Mas aí Gui Kotowski, eu gosto de fazer triturando tudo, porque eu gosto de fazer tudo muito potente de sabor. Então eu prefiro triturar a fruta toda e fazer o suquinho. Legal? E agora, para a gente fechar essa mini aula, que são esses 5 segredos importantíssimos para você identificar o paladar, o propósito, padronizar o seu açúcar, entender do processo, eu quero te contar um pouquinho de como eu faço. Se você pegar receita na internet, você vai ver que xarope simples é 1 para 1. Se você quiser fazer o Rich Syrup, que seria o xarope rico, seriam 2 partes de açúcar para 1 de água. Então, Simple Syrup, xarope simples, 1 litro de água, 1 kg de açúcar. O Rich Syrup, 1 litro de água, 2 kg de açúcar. Pronto. Só que quando eu vou fazer até o meu xarope simples, eu não faço 1 para 1. Eu penso no propósito, aonde eu vou utilizá-lo, para eu saber o quanto que eu preciso adoçar. Então, no meu xarope simples, eu uso de 0,8 a 1,2 na proporção. Então, ou seja, eu tenho 1 litro de água, eu vou colocar ou 800 gramas, ou 900, ou 1 quilo, ou 1,1 kg, ou 1,2 kg. Então, essa variante de 800 gramas a 1,2 kg de açúcar é o meu paladar. Eu defino, quando eu falo assim, eu quero fazer um coquetel assim, eu defino como eu vou fazer aquele xarope simples para ele ficar perfeito naquele coquetel. Então pare de ficar seguindo receitinhas, que você vai ver que de fato padronizar uma coisa que é uma experiência sensorial não vale a pena. Legal? Ô Gui, beleza, você falou de xarope simples. E o xarope de fruta, né? Quero fazer um xarope de amora, quero fazer um xarope de carambola. Todas as frutas têm a frutose, que é doce, né? E nós temos também a acidez das frutas. Toda fruta tem a dulçor e tem a acidez. Cada uma na sua peculiaridade de proporção. Perfeito? Ok. Antes de você fazer o xarope, você vai comer essa fruta. Para você identificar, ela já tá docinha. Essa aqui tá mais azeda, esse abacaxi tá sem gosto. Legal? Então, beleza. Quando eu vou fazer o meu xarope simples, e isso é um segredo que só os meus alunos sabem. Só os meus alunos sabem. Mas é um segredo meu, mas pode ser que ele não sirva para você, tá? Então eu quero que você entenda que você vai ter que fazer o teste até chegar no seu paladar para aquele propósito final de preparo de coquetel. Todas as vezes que eu faço um xarope com frutas, abacaxi, maracujá, morango, kiwi, tudo que eu for fazer, mirtilo, framboesa, tudo que eu for fazer de xarope,
de fruta, eu coloco bastante fruta e pouca água. Isso é o ponto número 1. Nossa, eu falei que ia ser 5 segredos, já viraram 8, né? Mas vamos lá. Então, eu coloco muita fruta e pouca água. Eu não deixo ele naquela densidade de purê. Eu faço um suco denso, mas ele não fica a nível de purê, mas ele fica muito saboroso. É como se estivesse tomando um super suco de morango, vamos dizer assim. Então, por exemplo, vou colocar aqui aproximadamente uma bandeja de morango, eu uso 250 ml de água. Depende do morango, fruta tem sazonalidade, tudo isso influencia. Beleza, fiz o meu suco super concentrado. Aí o que eu faço? Eu já experimentei a fruta antes. Vou fazer agora o meu xarope. Fiz o suco, tá pronto, experimentei ele natural ali. Pra mim, aqui no canal eu não uso açúcar, enfim, açúcar, né? Eu uso muito mais xaropes e outras coisas. Mas se você já experimenta aquele suco e ele já está doce pra você, você acha que você vai colocar lá 1 para 1 na panela? Ele vai ficar super doce. Então por isso que você tem que experimentar antes de experimentar a fruta, antes de bater e antes de colocar o açúcar. Legal? Então, beleza. Experimentamos a fruta, bateu, fez o suco. Você não precisa coar, pode colocar tudo na panela. Depois, no final, você peneira, passa num voal, enfim, no melita. Você faz um filtrozinho ali para ele ficar mais lisinho. Aí vamos dar um exemplo que eu tenho 1 litro de suco de morango. Tô falando 1 litro pra gente padronizar, tá, galera? Então tem 1 litro ali de suco de morango. Eu sempre eu coloco meio. Então 1 litro daquele suco que eu escolhi para 500 gramas de açúcar. Esse é o meu segredo. Ô Gui, mas por que isso é padrão? Porque para mim a culinária é igualzinha à coquetelaria e as duas se misturam. Então eu vou ali fazer o xarope, eu quero mais. Eu vou colocar mais 50 gramas, mais 100 gramas. Pode ser que eu até chegue em algum xarope, eu chegue em 1 para 1. Mas eu começo com 500. Sabe aquele ditado que menos é mais? É melhor você ir temperando ali o seu arroz, o seu feijão, do que você seguir uma receita? Então a minha dica é, faça um xarope começando com metade do açúcar. E aí começou a ferver, você experimenta. Não tá bom. Coloca mais um pouco, até você chegar naquele ponto que você sentiu que é o seu propósito, que é o ideal para o seu paladar, para você ter uma bela experiência. Legal? Eu quero só fechar aqui, já que foram 8, 9, 10, 11 segredos, eu quero só dizer o seguinte. Tempo de fervura. O açúcar ferveu, ali a água ferveu com açúcar, está fervendo. Você não concorda comigo que quanto mais está fervendo, mais água está evaporando, mais doce vai ficar o seu xarope. Então, normalmente eu deixo ali o tempo dele ferveu 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, para aquele açúcar cozinhar. Cozinhou, tá pronto. Se você deixar ele fervendo, a água vai evaporando, aquele doce que era pouco doce vai ficar muito mais doce, porque a água saiu ali daquela mistura que você fez. Então comece com menos, não deixe ferver muito, legal? E faça excelentes xaropes. O legal é deixar depois passar num voal, que é um tecidinho, ou uma peneirinha fina, aí você escolhe aí, deixa ele líquidozinho, coloca na geladeira e bons coquetéis. Aproveite a vida. Só os meus alunos sabiam dos meus segredos nesse canal maravilhoso, dessa dicas de coquetelaria. Espero que você tenha anotado. Se curtiu, compartilha isso com seus amigos, com quem você ama. Ou faz aí em casa, a gente vai fazer um churrasco, faz uma coisa aí pra gente fazer um drink legal. E parta desses pontos para você não se sentir engessado e simplesmente falar assim, nossa, eu fiz uma coisa que não deu certo. E agora, já que eu dei 9, décimo segredo do Guicotosse pra gente ir embora. O único xarope nesses mais de 4 anos de canal que eu fiz, que tem mesmo com ácido cítrico, que tem muito pouca durabilidade nesse processo que eu faço, que é de triturar a fruta com água, tá? O único xarope que tem muito pouca durabilidade, talvez 2 dias, é o de amora.
Então anota aí, se você for fazer um dia um xaropinho de amora, fala, olha, vou fazer tanto para durar o final de semana, porque senão você vai acabar jogando tudo fora. Legal? Tá aí, são segredos que eu nunca vi, eu já procurei na internet, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Coloca amigo parte igual, todo mundo fala a mesma coisa e esse canal é para te tirar da curva e para te proporcionar boas experiências. Obrigado pela presença, até a próxima. Se um dia você quiser vir para a família TDD, só clicar aqui embaixo, vai ser um grande prazer. Até a próxima, valeu!